Use a sua consciência. Deus está vendo o seu coração. A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, até a divisão de juntas e medulas. Ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há nenhuma criatura encoberta diante daquele a quem nós vamos prestar contas. Ele está vendo tudo. Ele conhece seu coração mais do que você. E Ele sabe que você não tem isso daqui. Eu estou dizendo para quem não tem. Ele sabe. Existem muitas pessoas, até crentes, que veem o culto como um fardo, como um peso, como algo que ele tem que fazer para não se sentir culpado. Eu já fui ontem ao culto, amanhã eu não vou não, porque eu já fui ontem, então já está bom, pelo menos eu já fui uma vez. Quando eu era adolescente, 17 anos de idade, tinha cultos todos os dias, de domingo a domingo. Às vezes os cultos eram no Alto Belo Horizonte, às vezes eram lá no campo, na caixa d'água, às vezes eram nos sítios, na igreja, também no templo. E tinha dias que eu saía de casa 4 horas da tarde, para chegar na igreja, cantar alguns hinos. Nessa época eu estudava violão, orar, me preparar para o culto. E quando eu estava no culto, quando terminava, eu ficava triste porque terminou, e tão bom que estava. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus, que enche o nosso coração de alegria. Quanto mais cheio de Deus, mais perto de Deus você quer estar. Você tem que entender que este é um momento sagrado, é um momento oferecido a Deus, e Deus que ama seus filhos também vai dar coisas para os seus filhos. Vai dar bênçãos, vai dar palavra, vai dar conforto. Deus vai dar aquilo que você precisa. Mas você precisa colocar um negócio na sua cabeça. Primeiro, é possível você sentir muito prazer de estar no culto. Isso é possível. Segundo, você precisa se encher do Espírito Santo para que você sinta esse prazer. Se você não se encher do Espírito Santo, você vai estar na carne, e aí você vai para o culto de todo jeito, porque alguém obrigou, porque você se obrigou, porque sua consciência dói, porque você não tem um lugar para onde ir, porque você quer ir se aparecer. Feliz daquele que vem ao culto realmente cultuar a Deus. Nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Esses textos falam da batalha da carne contra o Espírito Santo e do Espírito Santo contra a carne. A carne, ela é traiçoeira. O Espírito Santo é educado. O Espírito Santo, ele quer controlar você de uma forma que você obedeça a voz dele, e não de uma forma que você fica sem se controlar. Eu mexi minha mão, eu pulei, eu quebrei uma cadeira porque estava cheio do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo te controla, e quanto mais ele te controla, mais controlado você fica. Mais controlado você fica. E Paulo, ele começa dizendo isso daí, porque os irmãos, eles não estavam
aos outros. Eles estavam se mordendo, se devorando. Eles estavam querendo consumir uns aos outros, brigando, com todo tipo de briga dentro das igrejas. E Paulo disse: olha, tomem cuidado, porque se vocês não vigiarem, vocês vão acabar matando uns aos outros aí. Como nós vemos aí, né, nas redes sociais, em algumas igrejas, as pessoas brigando dentro das igrejas. Então isso já acontecia no tempo de Paulo. Aí Paulo disse: ó, irmãos, faça isso não. Ao contrário disso, eu digo para vocês: andai em espírito. Se vocês andarem em espírito, jamais a carne vai vencer. Se você estiver cheio do Espírito Santo, jamais você vai fazer o que a carne quer. O Espírito Santo vai te dar controle. O Espírito Santo vai te dar graça. E você não vai precisar nem se esforçar. Vai surgir naturalmente. Você vai amar. Você vai se alegrar. Você vai sentir paz. Você vai ser paciente. Você vai ser bondoso. Você vai ser gentil, generoso. Você vai ter autocontrole. Você vai ser humilde. Porque o Espírito Santo encheu você. Se você andar em espírito, não tem como você cumprir a concupiscência da carne. Desejos proibidos, desejos malignos que a carne ela tem. A carne ela tem esses desejos malignos. E no versículo 17, Paulo mostra que existe uma luta travada para que eu e você não faça o que a gente quer. Quando eu quero fazer algo que agrada o Espírito Santo, a carne vai lá e luta para eu não fazer. Quando eu quero fazer algo que agrada a carne, o Espírito vai lá e luta para eu não fazer. Veja o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Cobiçar, desejar, ter um desejo ardente. O desejo da carne, ele é uma ofensa ao Espírito Santo. O desejo da carne, o Espírito Santo detesta ele. O Espírito Santo odeia o desejo da carne. O Espírito Santo não gosta de nada que a carne deseja. Mas da mesma forma, a carne, ela também cobiça contra o Espírito e o Espírito cobiça contra a carne. O desejo do Espírito é afronta à carne. Tudo que o Espírito Santo deseja é uma afronta à carne. Às vezes, você tem pessoas que umas brigam contra as outras, mas às vezes eu tenho uma coisa que a outra concorda. A gente pode discordar em alguma coisa, mas existem coisas que a gente concorda. Mas aqui não. Aqui são dois inimigos em que um não concorda com nada que o outro queira. Nada. Não sai nada de bom da sua natureza pecaminosa. Não sai nada de bom da sua carne. Da mesma forma, a carne não concorda com nada que o Espírito Santo quer. São dois inimigos que estão lutando uns contra os outros. O Espírito Santo é o nosso amigo. Ele quer o nosso bem. A carne é a nossa inimiga. Ela quer o nosso mal. Ela detesta agradar a Deus. E Paulo, no versículo 16, ele disse que se você andar em espírito, a carne não vai ter controle sobre você. Ah, mas eu não consigo. É porque você não está cheio do Espírito Santo.
Glória a Deus. Ah, mas eu não aguento. É porque você está na carne. Ah, mas eu não aguento ficar sem mentir, sem me prostituir, sem agir pela raiva, sem sentir inveja. Eu não aguento, eu não me controlo. É mais forte do que eu. Claro que é mais forte do que você. Você é fraco, eu sou fraco. Só quem consegue vencer a carne é o Espírito Santo. Aleluia! Ninguém consegue sozinho. Não tente sozinho que você não vai conseguir. Não tente. Você tem que se encher do Espírito Santo para você vencer a carne. Glória a Deus! Você tem que se encher da graça de Deus para você vencer a carne. Aleluia! Glória a Deus! Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais ele assume o controle da sua mente, das suas vontades, das suas emoções. Ele assume o controle. À medida que você se submete a ele, diz: Espírito Santo, faz o que você quer. Mas e como se encher do Espírito Santo, meus irmãos? Muita oração, jejuar com frequência, estudar, meditar e praticar a palavra de Deus. Glória a Deus! É assim que se enche do Espírito Santo. Aí você já dá para fazer uma analisada na sua vida e vai ver que não tem muita oração, não tem jejum com frequência, não tem leitura, estudo e meditação da palavra. Avalie a sua vida. Avalie a sua vida e veja se você anda no Espírito ou anda na carne. Avalie a sua vida. Para você se encher do Espírito Santo, você precisa disso. Veja em Efésios 5,18. Efésios 5,18 fala que você não deve se embriagar com vinho. Naquela época era a principal bebida. Hoje existem muitas formas de você se embriagar. Você se embriaga até mesmo com comprimidos, com drogas. Existem várias formas de você perder o controle das suas ações, da sua mente e das suas palavras. A embriaguez faz com que você perca o controle. Por isso que Paulo diz: você não deve se embriagar. Por quê? Porque há contenda na embriaguez. Essa palavra no original, contenda, ela tem um sentido bem mais amplo do que simplesmente brigar. Significa que você perde o controle. Todos aqueles desejos que costumam mexer com você, quando você se embriaga, eles ganham o controle. Eles ganham o controle. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu estava no mundo, eu já bebi muito, e eu perdia totalmente o controle. Feria pessoas, ofendia pessoas, fazia todo tipo de coisa errada quando estava embriagado. Uma pessoa, ela pode não ser crente, pode não ter o Espírito Santo, mas ela ainda tem um pouquinho de controle. Mas se ela estiver embriagada ou drogada, aí a carne assume o controle. Assume o controle. Por que Paulo fala isso? Porque faz com que você perca o controle e a carne assume o controle. Outro faz com que você ganhe o controle. Por isso que ele diz, enchei-vos do Espírito. É isso que você deve fazer. Ao contrário de você viver embriagado, drogado, se dopando com remédios, você deve se encher do Espírito Santo. Eu já vi
remédios surtem cada efeito das pessoas, principalmente quando eles ficam misturados com bebidas ou antibióticos. Já aconteceu comigo há uns 6 anos atrás. Eu tinha tomado um antibiótico para a garganta e tomei um remédio para dormir. Aí o estrago foi feio. Eu nem me lembrei de quase nada, mas Flavinha me falou. Ainda bem que só foi preservada, né? Só foi preservada. Mas você perde o controle. Você perde o controle. Se a pessoa é prostituta, ela vai se prostituir. Se é uma pessoa que está inclinada para a prostituição, vai se prostituir. Para os vícios, para os jogos, vai fazer isso. Se é uma pessoa que tem facilidade de brigar, de ser violenta, ela vai ficar assim. Ela vai. Porque perde o controle. Então a Bíblia diz para você se encher do Espírito Santo. Primeira coisa que você tem que aprender sobre esse se encher, primeiro, é que é um mandamento. Paulo não está dizendo, irmão, se você quiser, se encha do Espírito. Não, esse verbo aqui está no imperativo, é uma ordem. Deus está dizendo, se encha do Espírito Santo. Você quer chegar no céu, você quer vencer o pecado, então se encha do Espírito Santo. É um mandamento. Primeiro é um mandamento. Segundo, esse verbo aqui, ele significa um enchimento contínuo. Você se enche e continua se enchendo. Se enche e continua se enchendo. Se enche e continua se enchendo. Não é uma coisa que você enche e diz, pronto, já enchi e vou deixar para lá. Não. É igual a caixa d'água lá em casa. Tem vezes que às vezes ela seca, porque alguém se descuida e deixa as torneiras abertas lá do muro. Mas quase todos os dias eu estou ligando a bomba para ela sempre estar cheia. Sempre está cheia. Sempre está cheia, para nunca secar. Você deve ser assim. Tem que se encher do Espírito todos os dias, a todo momento. É isso que o texto está dizendo. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para você. Da mesma forma que é pecado você se embriagar, é pecado você não se encher do Espírito Santo. Ah, mas eu não sinto culpa. Você não sente porque você não conhece nem crê nessa verdade. Mas se você crê nessa verdade, a culpa vai bater na sua mente quando você estiver vazio, agindo pela carne. Se você não se enche do Espírito Santo, você peca do mesmo jeito que uma pessoa que se embriaga. Está pecando do mesmo jeito. Porque são 2 mandamentos aí. O primeiro, não beba de forma a embriagar-se. Não se embriague. Segundo, se encha do Espírito. São 2 mandamentos. São 2 mandamentos. Não é só um mandamento. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, esse verbo aqui, ele está no plural. Segunda pessoa do plural. Esse verbo não diz, é só alguns de vocês que tem que se encher do Espírito Santo. Não, são todos. Todos têm que se encher do Espírito Santo. Não é um privilégio de alguns, é um mandamento para todos. Todos devem viver cheios do Espírito Santo para vencer o pecado, para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer o diabo. Todos têm que estar cheios do Espírito Santo. E em quarto lugar, esse verbo aqui, talvez muitos não compreendam, mas eu vou explicar. Ele está na voz passiva. Significa que o agente da ação é o Espírito Santo, não é você. Não é você que se enche. É o Espírito Santo quem te enche. Aleluia! Não é você quem vai lá, Espírito Santo, venha e me enche. Não. É o Espírito Santo quem diz, me dê lugar,
Me busque. Deixa eu entrar. Deixa eu te encher. Permita eu entrar em você. Santifique a casa para eu assumir o controle. É assim. Agora quer viver de todo jeito, assiste todo tipo de sujeira na internet, na televisão, pecando, não quer orar, não quer ler a Bíblia, quer ser cheio do Espírito Santo. Aí na noite do culto está pulando e falando em línguas para mostrar para as pessoas que é usado por Deus. E está cheio das obras da carne. Quem é cheio do Espírito Santo não é controlado pela carne. Pode profetizar, pode interpretar línguas, pode fazer o que for. Se é carnal, não está cheio do Espírito Santo. Não tem como, desde uma criança até um velhinho, se estiver cheio do Espírito Santo, tem o fruto do Espírito. Tem o fruto do Espírito. Tem o fruto do Espírito. Então, ainda em Efésios, próximo versículo, como você se enche do Espírito Santo? Está aí, ó. Está aí. Falando entre vós com salmos. Essa primeira parte. Falar. Poderia significar recitar salmos decorados. Trechos da Bíblia decorados. Ou salmos que eles mesmos produziam. Irmãos cheios do Espírito Santo, pode fazer isso? Pode. Não tem valor de Bíblia, mas são salmos que falam das Escrituras. O texto aí, falar, o verbo falar não é cantar, é falar mesmo. É falar, recitar os salmos. Então uma das formas de você se encher do Espírito Santo é os irmãos falarem uns para os outros verdades das Escrituras. As verdades das Escrituras, elas enchem mais do que aquelas palavras motivacionais. Ah, Deus vai te dar isso, Deus vai fazer isso, Deus vê a sua dor. As Escrituras, elas sabem o que o seu coração precisa. A palavra de Deus, ela é mais poderosa do que isso. E essa segunda parte, aqui é cantar, e aqui é tocar instrumentos, irmãos. Salmodiar no original é tocar instrumentos musicais louvando a Deus. Até mesmo aqueles que usam instrumentos musicais, eles estão louvando a Deus com seus instrumentos, com seu dom, como quando Davi tocava a harpa. E o Espírito se afastava de Saul, porque Davi estava louvando a Deus. Então, nós temos aqui a palavra de Deus, nós temos aqui louvores. São duas coisas que não podem faltar no culto. Agora, são louvores a Deus mesmo. Não é você cantar qualquer coisa e dizer que é louvor a Deus. Existe um hino, um louvor, composto pelo pastor Iago Martins. O nome do louvor é Imputação. Ali é um louvor a Deus, porque ele fala de verdades das Escrituras, verdades profundas das Escrituras. Um louvor que, se você for estudar ele, você vai passar meses para entender ele completamente, de acordo com a Bíblia, comparando com os textos bíblicos. Louvores que pregam a Bíblia, louvores que, quando são cantados, eles falam das verdades de Deus, porque é a verdade que liberta. Não é mexer com a sua emoção que vai te libertar. Às vezes o que você precisa é chorar, às vezes o que você precisa é dor, é Deus te espremendo, é Deus te machucando, para ver se você acorda, para ver se você se desperta. Aí precisa de uma imprensada, de um beliscão de Deus. Você precisa da Bíblia, você
Irmãos, não existe essa não, irmãos. Não existe essa de revelação todo dia. Se a gente for estudar as Escrituras, os homens de Deus demoravam para ter revelações. Não era coisa que acontecia um dia após o outro, não. Quem já viu um negócio desse? Há 10 anos atrás Deus já falou comigo de uma mesma forma, mas só falou comigo em 10 anos 4 vezes. E homens sérios de Deus que eu conheço é do mesmo jeito. Não existe essa de tendo revelação todo dia, todo culto. E principalmente revelação que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nenhuma base bíblica, que só serve para massagear o ego das pessoas. Um culto onde a palavra de Deus não reina, onde gritos, pulos e revelações têm a presença, mas a palavra de Deus só tem 5, 10 minutos, no máximo 20. Que culto é esse, irmãos? Colossenses 3:16. Como se encher do Espírito Santo? A palavra de Cristo habite em vós. Como? O que é uma coisa abundante? Em grande quantidade. Em grande quantidade. Nos cultos, na sua casa, onde você estiver, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela tem que habitar abundantemente. Aí despreza a palavra, e quem despreza a palavra, despreza o Deus da palavra. Aí quer dizer que Deus está no meio quando a palavra dele é desprezada, quando a palavra dele não é estudada, não é meditada. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque ele tem prazer na lei do Senhor. Salmo 1, versículo 2 diz isso. Quando Deus disse para Josué, ele também disse a mesma coisa. Mas sabe o que é que as pessoas citam lá de Josué? Esforça-te, que eu te ajudarei. Esquece do que está antes. Esquece do que está antes. Medita nas palavras desta lei. Fala as palavras dessa lei. Toma cuidado para praticar as palavras dessa lei. Guarda a palavra, pratica a palavra, viva a palavra, leia a palavra, medite a palavra, encha o seu coração da palavra de Deus. Encha o seu coração da palavra de Deus. E o interessante é que diz assim, ó: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Isso significa que a palavra de Deus, ela deve ser ensinada, pregada, utilizada para aconselhar, repreender, corrigir, mas para isso ela tem que ser bem interpretada, bem explicada e bem aplicada. A palavra de Deus tem que ser assim. Você tem que ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto para que as pessoas aprendam a viver conforme a palavra. Tem muitas pessoas, meu Deus, se os escritores estivessem aqui, muitas pessoas lendo os versículos dizendo: é isso, é isso, é isso. Se ele tivesse aquele dizendo: não, não foi isso que eu quis dizer, não. Não foi isso que eu quis dizer, não. Porque abrem, leem de todo jeito e diz o que vem na cabeça. Falam que é a palavra revelada na hora. A palavra, irmão, já foi revelada. Ela está aqui, ó. Já está aqui. Ela é fiel aos originais, aos textos originais. Existem milhares de cópias dos originais que a gente pode comparar e ver que está tudo fielzinho aos originais.
5.000 manuscritos. Aí, ela tem que ser usada para ensinar e para admoestar, que é encorajar as pessoas. E mais uma vez, Paulo aí fala de louvores a Deus, cânticos espirituais e também gratidão. Gratidão, ó, cantando ao Senhor com graça. Graça aí é gratidão. Você tem que ser uma pessoa grata a Deus. Veja o próximo versículo. E quanto fizerdes por palavras ou boas obras, Paulo está dizendo, ó, tudo que você fizer, falando ou agindo, falando, ensinar, aconselhar, consolar, repreender, ler publicamente para os outros escutarem, citar textos, cantar louvores, fazer orações, tudo que você tem que fazer deve ser para quê? Deve fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus. Tudo que você tem que fazer é para a glória de Deus. Ações, jejuar, ofertar, ajudar necessitados, visitar os necessitados, aqueles que precisam, praticar a palavra, dar bom testemunho. Tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Tudo que você fizer no culto ou fora do culto tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você diz, quer dizer que toda hora eu tenho que dizer em nome de Jesus, em nome de Jesus? Não, não é isso. Meu irmão, em nome de Jesus quer dizer debaixo da aprovação dele. Você tem que viver debaixo da aprovação dele. Se você chegar no mercadinho ali e dizer assim, ó, o irmão Oséias pediu para pegar isso na conta dele. Se for um pacote de bolacha, uma carne, talvez ela entregue. Mas se você for pedir uma cana ou um cigarro, vai dizer, não, irmão Oséias não pediria isso não. Pediria isso não. Então não foi ele não. Você fazer algo em nome de Jesus é fazer debaixo da aprovação dele. Por isso que os pedidos que você faz, eles só serão realizados se forem feitos em nome de Jesus. Em que sentido? Debaixo da aprovação dele. Você pode usar o nome de Jesus 1000 vezes, mas se ele não quiser realizar, ele não vai realizar. Não vai. Não vai fazer. Não vai fazer. Na Bíblia nós vemos os apóstolos orando em nome de Jesus e Jesus fazendo. Mas nós vemos Paulo orando em nome de Jesus e Deus dizendo, não. Não tira o espinho da carne. Não tira. Então orar em nome de Jesus não quer dizer que Deus vai atender, não. Para a oração em nome de Jesus ela ter validade, ela tem que estar debaixo da aprovação dele. Se ele aprovar, será feito. Mas se ele não aprovar, não será feito. Então, tudo que você fazer, tem que fazer debaixo da aprovação de Jesus. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Se não servir para a glória de Deus, meu irmão, Deus não vai te atender. Deus não vai te atender. Você pode jejuar, você pode fazer o que for, Deus não vai te atender se não for para a glória de Deus. Tiago disse isso. Vocês pedem, mas pedem mal, por isso que não recebem, porque estão pedindo para gastar com os vossos prazeres, estão pedindo para a glória de si mesmo, para conforto seu, por egoísmo. Não estão pedindo para a glória de Deus. Você tem que pedir algo que sirva para glorificar o nome de Deus. Se não glorifica o nome de Deus, se vier, não é bênção, é maldição na sua vida. E infelizmente Deus permite isso como forma de punição
punição. Punição. Quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais enganada, mais cega e iludida ela fica. Muito mais fácil. Eu preguei aqui domingo que passou no outro e falei sobre isso. Os nossos desejos são enganosos, eles nos iludem como um ilusionista. Eles nos iludem. O mundo é enganoso, eles nos iludem também. E o diabo é enganoso, ele é enganador. Enganador, a própria palavra diabo quer dizer enganador. Enganador. Então, voltando aí para Gálatas capítulo 5, você, para se encher do Espírito Santo, você já sabe que é um mandamento, que tem que fazer toda hora, sempre, todos os dias, que é para todos os crentes, não é só para alguns, certo? E é uma coisa que você tem que sempre ir fazendo e permitir que o Espírito Santo faça. Não é por sua força, não é por sua capacidade. Veja o versículo 18. A carne está lutando contra o Espírito está lutando contra a carne. Mas, se você for guiado pelo Espírito, você não vai estar debaixo da lei. Aqui, meu irmão, não se refere ao Antigo Testamento. Está debaixo, está lá na antiga aliança. Não é isso. Está debaixo da lei. Primeiro você tem que entender qual é o objetivo da lei. Para que a lei foi dada? A lei foi dada, primeiramente, para mostrar o que é pecado. Mostrar o que é pecado. Isso daqui é pecado, isso daqui é pecado, isso daqui é pecado. Faça isso, não faça isso. A lei veio para isso. Só que a nossa natureza, ela é má. Ela é atraída pelo pecado. Ela deseja o que é proibido. Aí, quando vem o mandamento e diz, olha, não faça isso, aí a nossa carne automaticamente se atrai por isso. Aí você peca, aí você morre e você fica debaixo da condenação da lei, e a lei vai te condenar. Então, estar debaixo da lei é estar debaixo da condenação dela. Existem muitas pessoas que estão debaixo da lei, pessoas que não são crentes, pessoas que são crentes. Por quê? Porque estão tentando agradar a Deus por esforço próprio. Estão usando as suas armas. Certo dia eu cheguei para o irmão, vamos para o culto. Não, hoje eu não vou não. Eu digo, vamos lá, alimentar o Espírito. Aí ele disse, eu alimento o Espírito todo dia. Aí eu fiquei pensando comigo, se o Espírito tivesse alimentado, tinha desejo de vir ao culto. As pessoas se enganam, irmãos. O seu ego, o seu orgulho religioso engana. Você está lutando com suas forças. Só porque você não está praticando pecados graves, você acha que está tudo bem, mas você está debaixo da lei. Se você não vive pela fé no Senhor Jesus Cristo, se enchendo do Espírito Santo, você mesmo que tenha uma religião, você vai tentar cumprir a vontade de Deus por sua própria capacidade. E quanto mais você descobrir o que desagrada e o que agrada a Deus, mais você vai fazer o que desagrada a Deus e menos você vai fazer o que agrada a Ele, porque você não consegue sozinho. Por isso que o texto diz, se você for guiado pelo Espírito Santo, você não vai estar debaixo da lei. O Espírito Santo vai encher o seu espírito e você vai cumprir a vontade de Deus. Observe que uma árvore, ela não precisa trabalhar para gerar frutos. Ela está lá no lugarzinho dela,
se alimentando dos nutrientes, se alimentando do sol, e no tempo certinho ela dá fruto, de forma bem espontânea, sem forçar. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele dá fruto igual uma árvore. Ele não precisa forçar para amar. Ele não precisa ser forçado. Você já viu aquele sorriso forçado? Que a pessoa vai tirar uma foto e faz um sorriso bem forçado. Existem muitos crentes, irmão, fazendo isso. Ele força alegria, ele força paz, ele força amor, ele força paciência, ele força autocontrole, para dizer que ele pode, para dizer que ele consegue. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa forçar, sai automaticamente, naturalmente, sem você quase nem perceber. Não precisa você ficar pensando, eita, o fruto do Espírito é isso, não. Você já pratica isso. Você já pratica isso. Se você se encher do Espírito, vem o pacote completo, o fruto do Espírito. Vem o pacote completo. Não precisa você dizer, Deus, eu preciso, Deus, que o Senhor me dê longanimidade. Eu preciso que o Senhor me dê amor. Não. Senhor, me enche do Espírito Santo para eu cumprir a tua vontade. Aí Deus vai te encher de amor, vai te encher de paz, vai te encher de alegria, vai te encher de paciência, vai te encher de calmaria. Deus vai te encher. Oh, glória a Deus, aleluia. Não precisa se espernear. Não precisa. Quem vive se esforçando, se matando para ser crente, é porque está na carne. Está na carne. Quem é crente cheio do Espírito Santo, o fruto sai naturalmente. Naturalmente. Não precisa, eita, eu tenho que me preparar aqui porque vai vir um momento difícil aqui e eu tenho que estar preparado para me controlar. Não. Se controla naturalmente. Naturalmente. Pode vir de surpresa, mas ele se controla. Veja o próximo. Aí, alguém poderia dizer, Paulo, mas qual o problema de eu viver segundo a minha natureza? Eu sou uma pessoa boa, eu fui bem educado, eu fui bem ensinado, eu sei me controlar, eu tenho meus princípios, né? Eu tenho meus princípios. Os ateus costumam dizer isso, né? Eu tenho meus princípios e eu não quebro nenhum deles. Às vezes os princípios, eles são os mais fracos que tem, os mais baixos que tem, e ainda quebra. E ainda quebra os princípios. Aí diz que tem os princípios e nunca quebra. Aí Paulo diz, porque as obras da carne são manifestas. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Quem é que não conhece as obras da carne? Você pode não saber o nome, mas você conhece as obras da carne. Primeira, prostituição. Segunda, impureza. Terceira, lascívia. Essas três estão na mesma categoria. São os pecados de imoralidade. A palavra prostituição, do grego porneia, inclui prática homossexual, lesbianismo, fornicação, adultério, pornografia, todo tipo de pecados relacionados a isso, até bestialidade, que é relação com animais. Prostituição é uma obra da carne. É uma obra da carne. Impureza, todo tipo de impureza, maus pensamentos, maus desejos, vícios, tudo é impureza, principalmente na área da imoralidade. Lascívia, você se entregar às práticas de forma exagerada, de forma desenfreada, sem controle.
isso é obra da carne. Isso daí, ó, irmão, isso daqui não deve chegar no crente, não. Não deve nem tocar nele. O crente não deve tremer com isso, não. O crente não deve estar desesperado com isso daqui, não, irmão. Se você vive se tremendo, igual uma pessoa que está com abstinência por causa disso, você está na carne. Crente cheio do Espírito Santo, ele não é dominado por isso, não. Não é, não. Não é. Não é. Se está cheio do Espírito Santo assistindo pornografia, não é. Não está cheio, não. Está cheio da carne. Está na carne viva. Está na carne viva. Imoralidade, palavrões, está na carne. Está na carne. Sensualidade, usando roupas para atrair, para chamar a atenção de homens ou de mulheres, está na carne. Está na carne. O seu corpo é para estar coberto. O corpo da mulher, Deus só deu permissão dele ser do marido. O corpo do marido, da mulher, só isso. Só isso. O que passar daí é prostituição. E é abominação para Deus. Próximo. Idolatria e feitiçarias. Idolatria todo mundo conhece. Adoração de imagens, né? Adoração de outro que não seja Deus. Mas, sim, existem outras formas de idolatria. Quando você trata alguém da mesma forma que você trata Deus. Ou, mais ainda, quando você deixa de obedecer a palavra de Deus para obedecer ao pastor. Ah, mas é o pastor, é o ungido de Deus. É, mas o ungido de Deus está ensinando errado, está pecando, e ele está desqualificado para ficar naquela posição. É isso que a Bíblia diz. Que o pastor, ele tem que ser irrepreensível. Caiu em adultério, está desqualificado. Não existe essa, vai passar uma disciplinazinha de uns meses, porque hoje nem é mais anos, né? É alguns meses, aí volta para o carro, está lá. Está desqualificado. Não existe essa. Não existe essa. Tem que ser irrepreensível. Ah, o senhor é pastor? É. Ah, mas o senhor não caiu em adultério e tal, né? Mas Jesus já me perdoou. Sim, eu acredito que Jesus já me perdoou, mas você não tem moral para estar ensinando mais sobre isso. Não tem. Não tem moral. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que adultera, o seu opróbrio, a sua vergonha nunca se afastará dele. Nunca se afastará. Vai ficar com ele até a morte. Nunca se afastará. Idolatria. Você colocar algo acima de Deus. O dinheiro, por exemplo. Se o dinheiro controla você, idólatra. 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 Feitiçarias é todo tipo de contato com o mundo espiritual que foge do que a Bíblia ensina. Tudo que fugir do que a Bíblia ensina, tentando ter contato com o mundo espiritual, é feitiçaria. Feitiçaria. Tentar ter comunicação com mortos, com o espiritismo. Feitiçaria. Ah, eu vou tentar fazer aqui uns trabalhos para que a pessoa se case ou se separe ou não sei o que. Feitiçaria. Feitiçaria, bruxaria, feitiçaria, rituais estranhos e propósitos malignos. Feitiçaria. Umbanda, candomblé, feitiçaria. E essas duas palavrinhas aqui, ó, idolatria e feitiçaria, sabe o que você não sabia? Adoração
adoração de demônios. A adoração de demônios. Quem comete idolatria está adorando demônios. Quem comete feitiçaria está adorando demônios. Ah, mas eu fiz um pedido a tal santo e ele me respondeu. O demônio te respondeu, não Deus. O demônio te deu aquilo, não Deus. É isso que diz a Bíblia. As coisas que os gentios sacrificam lá no templo dos ídolos, eles não sacrificam a Deus, eles sacrificam a demônios. É isso que a palavra de Deus diz. Tinha lá uma mulher profetizando para Paulo, uma jovem no meio da rua. Este daí são santos homens de Deus que pregam o caminho da salvação. Paulo, cheio do Espírito Santo, se agoniou e disse: sai dela. E o demônio saiu. Porque não era o Espírito de Deus, era um espírito maligno. Tudo que tem a ver com adivinhação, encantamento, tentar falar com mortos, tentar fazer poções mágicas, água benta, seja lá o que for, todo tipo de ritual que foge da Bíblia é adoração de demônios. É adoração de demônios. É isso que ensina as Escrituras. Inimizades, todo mundo sabe o que é. Ser inimigo das pessoas, odiar as outras pessoas, obra da carne. Porfias são brigas. Brigas, não é uma briga, irmão, que surge assim do nada, não. É você viver em rivalidade com aquela pessoa, toda hora. Isso acontece muito nas escolas entre as adolescentes. Parece que tem uma disputa travada para ver quem vence. A todo momento, fazendo uma coisa para mostrar que é melhor, para mostrar que está por cima, para mostrar que está vencendo. Isso é obra da carne. É obra da carne, não é do Espírito. Emulações, essa palavra no original significa ciúmes. Você ter ciúmes, desconfiança doentia, é obra da carne, mas também é uma rivalidade invejosa. Você viver com rivalidade porque você sente inveja do outro, também é obra da carne. Iras, você se explodir de raiva. Um crente não pode fazer isso. Um crente não pode agir pela ira. Não pode, tá? Isso daí é obra da carne. E nessas ocasiões o diabo se aproveita. Se aproveita. Quem assistiu um vídeo de um menino que lá em cima tentou fazer uma coisa com o outro, com um capacete, você vê ali o quanto ele está virado. Você vê ali. A ira faz isso. A ira faz você perder o controle. Como eu disse para você, quando você está cheio da carne, você perde o controle. Você perde o controle. Você fala coisas que não devia. Você faz coisas que não devia. Isso é obra da carne e isso é brecha para o diabo. Pelejas. Essa palavra aqui, antes de Paulo, ela já era utilizada por Aristóteles, no Novo Testamento. Antes do Novo Testamento. É a ambição por poder. Os políticos não fazem isso? Ele não faz de tudo para ganhar? Pronto, Paulo diz, pronto, é do mesmo jeito, só que dentro da igreja. Fazendo de tudo para ter um cargo, fazendo de tudo para ter uma posição. Passa por cima dos outros, fere a reputação do outro, fala do outro, fuxica, fofoca, todo tipo de coisa para alcançar uma posição na igreja. Dissensões, divisões na igreja. Divisões na igreja. Um irmão brigando contra o irmão, se afastando do outro irmão, cada vez mais. E dentro da igreja, que deveria ser uma unidade, é como se existisse mais de uma igreja dentro de uma mesma igreja. Não pode. Ah, mas eu tenho uma opinião diferente. Suporte. Suporte a opinião. Se for uma heresia, se for um pecado grave, se for uma crença grave, leve o caso à igreja, que a igreja vai resolver. Mas se for diferente,
diferenças de opiniões, suporte o outro. A Bíblia diz que nós devemos buscar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É a paz que faz com que haja unidade, a igreja fique unida, todos num só propósito, buscando a Deus, crescendo para atingir a unidade da fé e do conhecimento. Glória a Deus. Mas se você viver toda hora implicando, não, mas é porque pecou contra mim e não admite que pecou, deixe para lá. Vai acontecer do seu irmão pecar contra você, ou de você pecar contra ele, nem você vai reconhecer, nem ele vai reconhecer, porque no entendimento dele, um entendimento sincero, entende que não pegou, e você tem que deixar para lá. E se um dia Deus quiser despertar ele ou você, porque às vezes você está errado, Deus vai despertar. Mas viver mastigando as coisas, remoendo, não, tem que vir, não, esqueça, porque senão isso provoca divisão na igreja. E heresias é o que nós vemos aí, muitas seitas, que pregam ensinamentos contrários à palavra de Deus. Muitos ensinamentos. Próximo. Inveja, todo mundo sabe o que é, você ficar com raiva, você ficar ofendido, você ficar com desgosto, porque você vê o sucesso do outro, você vê o outro se dando bem. Quando você sentir isso, é inveja. E todo mundo sente isso, irmão. Eu já senti, você sentiu, todo mundo sente isso. Você só não deve deixar se vencer por ela. Mas ela vem. Sabe por que a inveja vem? Porque a inveja é uma obra da carne. E mesmo depois de crente, a carne está aí com você. Ela ainda não saiu. Ela só vai sair na glorificação. Mas se você estiver cheio do Espírito, nada disso vai te dominar. Homicídios, que são assassinatos, bebedices, que são embriaguez, glutonarias, que é comer demais. Isso mesmo. Tem até uma brincadeira no meio evangélico, que crente come demais. Esses crentes que comem demais são carnais. Simples assim. Glutonaria, comer demais, gula, comilança, é pecado, obra da carne. Tire isso da cabeça. Crente, quando fizer festa, tem que ser educado, tem que comer o necessário, sem imundícia. Crente tem que ser educado, tem que dar exemplo. Eu digo isso porque aconteceu na casa de uma descrente com outra igreja, que ela disse: esse povo veio para minha casa e é uma imundícia. Na sua igreja é desse jeito? Perguntou. É desse jeito também? Os crentes desse jeito. Então pare de romantizar isso, viu? Pare de romantizar que crente come muito. Isso é pecado, isso é feio. Crente tem que se alimentar bem. Crente tem que comer o necessário. Obra da carne também. E olha o que Paulo diz: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Paulo já tinha dito isso antes, e estava lembrando aos irmãos novamente, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não vai para o céu. Não vai para o céu. Pode dizer que ama a Deus, pode dizer que tem fé, pode estar dentro da igreja, pode ser o que for, mas se é uma pessoa dominada por isso, não vai para o céu. Não vai para o céu. Por isso, irmãos, que Paulo disse que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Veja aí o próximo versículo para a gente concluir.
Mas o fruto do Espírito é. Observe que Paulo não diz os frutos do Espírito. Ele diz o fruto, é só um fruto. Os dons espirituais é uma variedade. Cada um tem um dom diferente. Existe diversidade nos dons, mas no fruto não existe. Existe uma unidade no fruto. Se você tem bondade, você tem os outros. Se você tem amor, você tem os outros também. Quando você se enche do Espírito Santo, é igual a laranja. A laranja não é um fruto, e você vai tirando aqueles baguezinhos dela. Cada um daquele é uma qualidade dessa aqui, ó. Um é o amor, o outro é a alegria. O gozo é a alegria. Quem tem o fruto do Espírito é o quê? Alegre. E por que as pessoas dizem que um crente é normal ter depressão e ansiedade? Se a Bíblia manda você viver alegre, cheio de paz, se a Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria, então por que está cheio de ansiedade e com depressão? Porque está na carne. Pode vir psicólogo, psiquiatra, pode ser o que for. A palavra de Deus, ela trata do comportamento humano melhor que a psicologia. Porque Deus é o Criador, a palavra é dele, e ele entende o ser humano melhor do que qualquer um. E ele vai dizer a verdade para o ser humano, uma verdade que o psicólogo nunca vai dizer, para prender você e fazer você gastar dinheiro o resto da vida, e cada dia que passa você faz é piorar ao invés de melhorar. Quem é cheio do Espírito Santo não vive com ansiedade, não vive com depressão. Não existe essa, irmãos. Não deixe filosofias do inferno entrar dentro da igreja. O pai da psicanálise é Freud, e ele era ateu. Você tem que olhar para as Escrituras. O que a Bíblia ensina? A Bíblia diz: não ande ansioso por nada. Não fique ansioso com nada. Jesus disse assim: olha, não estejam ansiosos. Por que vocês estão ansiosos, homens de pequena fé? Mateus capítulo 6. A ansiedade é falta de fé. Falta de fé, que é um fruto do Espírito. A fé que gera fidelidade. A fé que é completa. Não é só você dizer eu acredito, não. É uma fé que produz efeitos na sua vida. Aí o crente que vive desanimado toda hora, com vontade de morrer. Quem já viu, irmão, um crente cheio do Espírito Santo com vontade de morrer? A carne, o diabo está soprando na mente dele. Quem é cheio do Espírito Santo sente vontade de viver, sente vontade de estudar a Bíblia, sente vontade de orar, sente vontade de agradar a Deus, sente vontade de louvar, sente vontade de estar no culto, sente vontade de estar na presença de Deus. Ah, mas eu não sinto, porque você está na carne. Porque você não tem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo encher você, acredite. Ah, mas eu oro. Ora, eu passo um minuto, 2 orando. Aí fica quanto tempo nas redes sociais? Fica quanto tempo assistindo uma série? Fica quanto tempo namorando? Sabe o que você está dizendo para Deus? A minha namorada, o meu namorado é mais importante que o Senhor. Isso é o quê? Idolatria.
Idolatria. Tudo que você coloca como mais importante que Deus é idolatria. Idolatria. Deus, ele tem que ser o centro da sua vida. Martinho Lutero, ele disse assim: no dia que eu tenho muitas coisas para fazer, é o dia que eu devo mais orar, para que Deus me capacite e me dê graça para eu fazer. Glória a Deus. Aí sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão se enchendo de ocupações e dizendo: eu não posso. Eu tenho muita coisa, hoje eu tenho muita coisa para resolver. Foi muito puxado hoje. Você está na carne. Na carne. Quem é cheio do Espírito Santo vai ter isso daí, ó. Use a sua consciência. Deus está vendo o seu coração. A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, até a divisão de juntas e medulas. Ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há nenhuma criatura encoberta diante daquele a quem nós vamos prestar contas. Ele está vendo tudo, ele conhece seu coração mais do que você, e ele sabe que você não tem isso daqui. Eu estou dizendo para quem não tem. Ele sabe. Ele sabe que você precisa amar. Você viu na virada de ano a mensagem que a gente trouxe sobre amor. Paulo aqui, ele fez isso instruído por Deus de propósito. Ele falou do amor e citou todas essas coisas. Mas quem tem amor tem tudo isso. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo vai dizer o que o amor é e o que o amor não é. E você vai ver que todas essas qualidades estão aí. Se você viver cheio do Espírito Santo, você vai amar de verdade. Você vai amar de verdade. Paulo diz, você vai conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. Você vai conhecer toda a verdade que Deus quis revelar. Aí quando você conhecer, aí sim você vai ser cheio do amor de Cristo. E quando você for cheio do amor de Cristo, aí você vai ser cheio da plenitude de Deus. Aí Deus vai te completar. Não se engane, porque o diabo está dando gargalhadas de quem está se enganando. Se você é carnal, deixe de ser carnal. Deixe de ser carnal. Feliz de você se Deus te disciplinar. Triste de você se Deus disser: faça a tua vontade, faça o que você quer. Aí você vai estar como aqueles de Romanos capítulo 1, né? Aqueles que Paulo diz, a ira de Deus está derramando sobre ele. Está se derramando sobre eles. Que Deus nos abençoe e aplique esta palavra no nosso coração. Amém.